Na lição dessa semana estudaremos as duas mulheres do Apocalipse e aprofundaremos o assunto do conflito entre a verdade e o erro. Quem aqui nunca ouviu falar de Babilônia? Já escutamos muitas histórias envolvendo essa antiga cidade, mas o que muitos não sabem é que Babilônia ainda existe. É isso mesmo. Eu não estou falando das ruínas, mas eu estou falando da Babilônia espiritual. Onde ela está? Quem são os habitantes dessa cidade? Vem comigo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, BJ na área, mais um episódio do nosso Resenha Semanal. Gente, olha, eu sei que você gosta de ficar aqui e eu sei que você ama o Resenha, então já aperta esse joinha, já aperta esse like, já copia esse link desse vídeo, espalha pro grupo da igreja, grupo do Resenha, grupo dos Escola Sabatina, espalha para tudo que é grupo, para as pessoas serem abençoadas por esse conteúdo também, tá bom? Bora pro estudo que hoje tá bom demais. E aí você fala, BJ, tá, mas que negócio é esse de Babilônia aí que você começou falando? Olha, lê comigo a mensagem do segundo anjo em Apocalipse capítulo 14 que diz assim: um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Para entender bem Babilônia espiritual citada aqui pelo segundo anjo, a gente precisa primeiro voltar lá para a antiga Babilônia, a cidade mesmo. A primeira característica da antiga Babilônia é que ela era uma cidade rebelde a Deus, que desafiava a Deus e se opunha à palavra de Deus. Tudo isso começou lá na planície de Sinar, a região ao sul da Mesopotâmia, hoje sul do Iraque, chamada Babilônia. Algo que muitos não sabem é que a origem da Babilônia está relacionada com a Torre de Babel. Sim, a torre lá de Gênesis. O lugar onde ela foi construída seria futuramente a cidade da Babilônia. E olha, vocês lembram que a motivação para construir a Torre de Babel era desafiar diretamente a palavra de Deus? Lembra? O povo construiu esse monumento para sua própria glória como um símbolo da sua autossuficiência, símbolo da sua autopreservação e independência de Deus. Deus interviu no progresso, confundindo as línguas dos habitantes daquela cidade, fazendo assim uma confusão danada naquela construção que no final deu tudo errado. O relato de Gênesis diz o seguinte: por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Você entende? Desse momento e dessa palavra nasceu o nome Babilônia, que significa confusão. Desde o início dessa cidade era só coisa errada, hein? Outra característica de Babilônia é a união da igreja e Estado. Gente, o rei era considerado uma divindade, ou um representante dos deuses na Terra. Esse conceito ele era muito conhecido e ele era chamado de teoria da realeza humana e foi uma crença amplamente difundida em várias culturas antigas, incluindo a cultura da Babilônia. Os reis babilônicos acreditavam que haviam sido escolhidos pelos deuses para governar e eram adorados como se fossem divindades vivas. Gente, eles exerciam poder absoluto sobre os seus súditos e eram vistos como mediadores entre Deus e o povo. Algo que lembra e representa isso de maneira muito clara pra gente é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você lembra? As palavras do rei eram consideradas como divinas. Ele tinha o poder de, inclusive, tirar a vida de quem ele quisesse. A terceira característica de Babilônia é que ela era extremamente idólatra. Na região da Babilônia, os rituais de adoração a estátuas, a divindades, eram considerados sagrados, porque os deuses viviam simultaneamente nas estátuas e nas forças da natureza que a representavam. A destruição dos ídolos era considerada perda do apoio divino. Eles levavam isso tão a sério que um príncipe chamado Marduk Aplaidina II, que durante os ataques ali da Síria, do exército de Senaqueribe, ele fugiu da cidade da Babilônia para os pântanos do sul da Mesopotâmia com as estátuas dos seus deuses. Gente, uma guerra rolando e ele cheio de estátua nas costas. É mole? Não, você é burro, cara, que loucura. Nas profecias de Apocalipse, a Babilônia espiritual representa um falso sistema religioso, que terá características semelhantes da Babilônia do Antigo Testamento. É um lugar de rebelião contra a palavra de Deus, a união da igreja e Estado está presente naquele lugar e a idolatria também. Os princípios que guiaram a antiga Babilônia serão a estrutura por trás da moderna Babilônia espiritual. Em essência, a Babilônia espiritual representa uma religião baseada em ensinos humanos, estabelecida em ideias humanas e apoiada por tradições humanas. Gente, é uma forma de religião criada pelo ser humano, construída por líderes religiosos humanos, mas que está em oposição direta ao poder do evangelho e à igreja que Jesus edificou. Apocalipse 17 aprofunda o conhecimento sobre a Babilônia espiritual ao apresentar uma mulher vestida de roupas finas, com a qual os reis de toda a terra se prostituíram e que embriagou a todos os habitantes da terra com o seu vinho. Mais à frente, no verso 5, a Bíblia declara que essa mulher representa a Babilônia, a mãe das prostitutas. Em sua testa estava escrito mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra.
Forte, hein? A prostituição nesse contexto é a união ilícita da igreja caída com um governo civil. Já a igreja verdadeira está unida a Jesus Cristo. A igreja caída, ela olha para os líderes políticos da terra em busca de poder e de autoridade. E ela pretende que o Estado faça cumprir os seus decretos em vez de extrair a sua força de Jesus como seu verdadeiro líder. Já o vinho aponta para o simbolismo do puro suco de uva, que é usado no Novo Testamento para representar o sangue puro e imaculado de Cristo, que foi derramado para a nossa salvação lá na cruz do Calvário. Porém, quando o vinho puro e novo do Evangelho é distorcido e os ensinamentos da palavra de Deus são substituídos pelo ensinamento de líderes religiosos humanos, ele se torna o vinho da Babilônia. O Apocalipse nos convida a estarmos alertas, porque tudo isso tem acontecido em muitas denominações religiosas bem debaixo do nosso nariz. E a Bíblia deixa muito claro o perigo dessas atitudes. A Bíblia, que é a palavra de Deus, cada dia mais vem sendo abandonada e substituída por padrões humanos. Muitos dizem que são apenas ideias, são adaptações, são interpretações, porém, assim como os babilônicos, isso representa uma rebelião contra Deus. A gente vê líderes religiosos sendo adorados, sendo venerados, pastores que mandam e desmandam, papas romanos que declaram ocupar o lugar de Deus na terra. E aí você fala, BJ, como assim? É verdade, essa última afirmação do Papa está escrito numa encíclica de 20 de junho de 1994 pelo próprio Papa Leão XIII, que disse essas palavras. Gente, isso é muito sério. O convite de Apocalipse 17 é um chamado ao compromisso. O compromisso da igreja que somos nós com o fundamento que é Jesus. E não como a Babilônia, que se alia e se aproxima de reis e governantes desse mundo em busca de poder. Esse é um chamado a um compromisso entre nós e a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. E não a idolatria e as palavras dos homens. Deus chama o seu povo para sair da Babilônia. Em outras palavras, não importa o quão corrupto e perverso seja o sistema, o seu alcance é tão amplo que abrange, pelo menos por certo tempo, os fiéis de Deus, a quem ele chama de meu povo. Embora às vezes pareça que o povo de Deus foi derrotado no conflito cósmico entre a verdade e a falsidade, Deus promete que no final a sua igreja triunfará. Cristo é o fundamento sólido sobre o qual a sua igreja está edificada. A igreja é baseada nos ensinos da sua palavra e é guiada pelo seu Espírito. Por outro lado, a Babilônia, como a gente viu, ela está alicerçada em tradições humanas. Qualquer líder religioso que coloca suas opiniões, as suas tradições acima da vontade de Deus revelada na Bíblia, simplesmente está fomentando a ideologia da Babilônia. Isso é muito, muito sério. Resumindo, a Babilônia representa um poder espiritual e religioso que se rebela contra a palavra de Deus. Segundo, ela tem a intenção de aproximar a igreja e Estado para aumentar o seu poder de idolatria. Terceiro, tem grande poder e domínio sobre a terra. E quarto, ela será vencida através do nosso compromisso com a verdade. O meu convite para você aqui no dia de hoje, você decida estar do lado da verdade. Decida estar do lado da palavra de Deus e se proteja, porque muitos serão enganados, inclusive muitos fiéis serão enganados por acreditarem em homens que mudam a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única base segura. A palavra de Deus é o nosso único caminho seguro para encontrarmos Jesus Cristo, que nos concede a salvação. Muito cuidado. A Babilônia está aí. Se você prestou bem atenção no meu vídeo, você sabe muito bem de quem eu estou falando e quem a Babilônia descreve. Um poder religioso que vai se unir a um poder político e juntos vão enganar muitos fiéis. Para não ser enganado, permaneça firme na palavra de Deus, porque somente ela e unicamente ela é o nosso porto seguro contra essas artimanhas de Satanás. E aí? Você quer ler mais a sua Bíblia? Você quer estudar mais a sua Bíblia? Você quer estar pronto para não ser enganado quando tudo isso acontecer? Escreva a palavra Bíblia aqui nos comentários e se comprometa essa semana a estudar mais a sua Bíblia. Leia a sua lição da escola sabatina, comprometa-se com Deus, porque o tempo de preparo é hoje. A hora é agora.